Aí tem história. Olá, curiosos! Há 117 anos aconteceu uma batalha que encerrou uma guerra da qual a gente não ouve muito falar, mas que foi bastante importante. Foi uma das batalhas navais mais importantes de todos os tempos e aí tem história. Entre 1904 e 1905 aconteceu a Guerra Russo-Japonesa, um império europeu e um império asiático. No final, a vitória foi do Japão e isso aconteceu na Batalha do Estreito de Tsushima. A guerra se iniciou por uma questão de expansão territorial, muito comum naquele tempo. Os dois impérios pretendiam manter e expandir os domínios deles na Manchúria, que é uma região que fica ali no nordeste da China, e a Coreia, que à época era um país só, não era a Coreia do Norte e do Sul. O conflito estava razoavelmente equilibrado, com uma vantagem boa para o Japão, quando então a Rússia decidiu jogar o melhor da sua marinha em campo para acabar de vez com a principal força dos japoneses. As principais frotas russas estavam no Mar Negro, ali perto da Ucrânia, e lá no Mar Báltico, ali perto da Suécia, Noruega e tal. E aí se deslocaram. Os navios mais leves do Mar Negro passaram pelo canal de Suez, ali no Egito, e foram para o Oceano Índico. Os navios lá do Báltico, que eram maiores e mais pesados, tiveram que sair de lá, contornar toda a Europa, toda a África, até chegar no Oceano Índico, juntaram-se todos e seguiram para o Extremo Oriente. Isso dá uma viagem de mais de 33 mil quilômetros. Mas mesmo com dificuldades chegaram. Era uma frota impressionante, maior e mais poderosa do que a japonesa, o que dá um sabor especial para essa história. A luta tomou os dias 27 e 28 de maio de 1905. Foi a primeira vez que uma batalha colocou dos dois lados navios feitos de aço e ferro, que era o que havia de mais moderno na construção naval. Porém, enquanto o lado europeu tinha marujos desmotivados, mal preparados, inexperientes, os japoneses estavam perto de casa e eram bem mais experimentados em lutas reais. Bem, não foi apenas uma vitória. A Batalha do Estreito de Tsushima praticamente acabou com a marinha russa, o que levou ao fim da guerra. E mesmo depois de assinar o Tratado de Paz, as coisas não ficaram mais fáceis lá para o czar russo. Se você assistiu ao filme Encouraçado Potemkin, saiba que aquela revolta do navio aconteceu mesmo em 1905, depois da humilhante derrota para o Japão. E aquele ano de 1905, lá na Rússia, provocou não só a revolta do Encouraçado Potemkin, mas o início de um processo revolucionário que culminaria em 1917 com a Revolução de Outubro, que instalou a União Soviética. Para o Japão, o almirante Togo, que comandou a marinha japonesa, tornou-se herói nacional. O navio que ele comandava, o Mikasa, virou um navio-museu preservado ali no porto de Yokosuka. E um dos seus assistentes, Yamamoto, foi o almirante que comandou a Marinha Imperial Japonesa no ataque a Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Olha, foi a primeira vez que isso aconteceu. Uma força asiática ganhou de uma potência ocidental. Esse feito deu início às ideias de que não era impossível vencer os grandes países que dominavam o mundo. Isso motivou o que eu já falei, o ataque aos Estados Unidos em 1941, a luta de Gandhi, que resultou na independência da Índia, que era uma colônia da Inglaterra, a independência da Indochina, que era parte do Império Colonial Francês, a Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos e por aí vai. E a pérola do dia. Montenegro é um país dos Balcãs que foi incentivado a mandar soldados para apoiar a Rússia. E mandou um número mínimo,
mas mandou alguns soldados. Então Montenegro oficialmente participou da guerra. Só que quando foi assinado o Tratado de Portsmouth, que pôs fim à Guerra Russo-Japonesa, não colocaram Montenegro no Tratado de Paz. Então, tecnicamente, eles continuaram em guerra com o Japão. Bem, aí veio a história, passou o tempo, formou-se a Iugoslávia, da qual Montenegro passou a fazer parte. A Iugoslávia se dissolveu e em 2006 Montenegro tornou-se uma república independente. E o governo japonês não só reconheceu esse novo país independente, Montenegro, em 2006, e declarou oficialmente que não havia mais hostilidades entre eles. Apenas 101 anos depois que foi dado o último tiro da guerra. Bom, antes tarde do que nunca, né? É isso.